Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Amor, respeito e estudo. Boa noite. A primeira pergunta é muito simples. Perguntar para o senhor se é comum o presidente da Federação Espírita Brasileira estar, assim, digamos assim, disponível numa roubada como essa para responder perguntas livres. Se isso é comum, se isso aconteceu, se o senhor se sente bem, enfim. Mas, na verdade, saber se é comum mesmo. Tá bem. Eu entendo a pergunta, eu não sei se está todo mundo ouvindo. Eu entendo a pergunta, que naturalmente nós colocamos assim o presidente da FEB como sendo uma pessoa extraordinária, uma pessoa diferenciada, o que não é. Esta ocupação que nós temos, ou preocupação, eu entendo porque cada um de nós, antes de nascermos, assumimos um compromisso. Assumimos um compromisso com Ismael, que é o governador do nosso país. E, naturalmente, o compromisso dele é de cristianizar, que é a função do nosso país, que um dia, no Concerto das Nações, será reconhecido como realmente o coração do mundo, pátria do Evangelho. E ele escolheu uma tenda para que pudesse trabalhar aqui na Terra, na dimensão que nós nos encontramos. E essa tenda é a FEB, que é uma instituição centenária que vai cumprir o seu papel conosco, aí eu boto entre aspas, e senosco, que é uma palavra que não existe. Mas nós assumimos, mesmo com as nossas imperfeições, compromissos com ele na divulgação do Evangelho de Jesus para ajudá-lo nesse programa do Cristo no qual a sua obra está inserida. Então, quando nós assumimos os cargos e os encargos numa casa espírita, isto não nos dá nem direito e nem condições de sermos melhores ou piores do que os outros. Nós apenas temos um compromisso assumido de forma temporária, porque não são os cargos que vamos chegar no plano espiritual como heróis, porque fomos ou presidente da República, presidente de uma casa espírita, ou assumimos a direção de uma casa. Nós chegaremos no plano espiritual com um compromisso assumido, que foi a prática do bem que nós assumimos. Então, quando nós voltarmos, ninguém vai perguntar se fomos presidentes ou se tivemos cargos. A nossa consciência vai nos perguntar qual o bem que você praticou. Podemos ser espíritas ou não espíritas, não interessa a religião. Naturalmente, nós somos espíritas porque encontramos na doutrina espírita aquilo que nos consola, que nos conforta. Como o outro que está em qualquer outra religião, ele está tão bem quanto nós, porque a sua zona de compreensão, aquilo que a religião oferece, ele também está satisfeito. A compreensão dele está satisfeito naquelas condições. E isso faz com que ele aprenda a praticar o bem, porque todas as religiões assim fazem. O presidente da FEB, em momentos como esse, nós temos tido a oportunidade, sim, quando somos convidados. Porque nós nunca nos oferecemos. É como se eu chegasse assim e dissesse, olha, amanhã, como é seu nome? Alessandro, domingo eu vou almoçar em sua casa. Aí o Alessandro ficaria... Quando Jesus falou isso para Zaqueu, Jesus não se ofereceu, porque ele já entendeu e compreendeu na sua estatura espiritual a intenção de Zaqueu. Era o desejo de Zaqueu, tanto que ele subiu lá no pé de figo, né, para ver, porque ele era pequeno, para ver Jesus. E as suas intenções e os seus pensamentos eram como sendo convidado. Aí Jesus fez assim, ó, Zaqueu, prepara a tua casa que eu vou almoçar com você. Aí todos começaram, então, a questionar, mas como? Um homem público, um homem que não é, logo Zaqueu, o rico, que etc., cobrador de imposto. Mas Jesus não se ofereceu. Jesus atendeu a um pedido que, no seu pensamento, ele estava fazendo, e Jesus captou isso. E foi porque também, depois que a gente observa o diálogo que teve com ele, era um homem rico, mas era um homem bom. Era um homem que, no momento que foi tocado pelo Cristo, deixou de ser o mesmo, para sempre, né? Então é a mesma coisa. Nós, quando somos convidados e temos a oportunidade de conversar, nós fazemos isto. Até para que as pessoas compreendam que nós não somos e nem estamos num status diferente, porque
O movimento espírita, ele se estrutura sem hierarquia. Não há hierarquia no movimento espírita. A Federação Espírita Brasileira, ela não manda. A Federação Espírita Brasileira apenas coordena um trabalho no movimento espírita por um anseio, uma necessidade que os espíritas tiveram lá no passado e que veio concretizar-se com o Pacto Áureo em 1949, onde foi criado o Conselho Federativo Nacional na estrutura permanente da FEB. Então, nós coordenamos esse trabalho e fazemos com que ele vá se executando para que a divulgação da doutrina se faça. Por isso, nós observamos uma federativa no Estado, no caso, as URES, as uniões regionais, né? Em outros locais tem outros nomes, em outros estados. Tudo isso para que seja delegado esse trabalho de divulgação. A Federação Espírita aqui de Santa Catarina, ela não manda nesta casa. Esta casa tem sua autonomia administrativa, tem sua autonomia patrimonial, tem sua autonomia financeira, mas está por livre vontade, por um compromisso assumido, ligado à federação. Para quê? Para que nós estejamos em ordem. Porque juntos nós poderemos fazer muitas coisas. Separados, como diz Bezerra, somos meros pontos de vista. Então, essa união se faz para que nós cumpramos um compromisso. Nós só não temos autonomia para mexer, mudar a doutrina espírita. Essa nós não temos direito nem autonomia, porque ela veio pronta. Está aí para que nós nos unifiquemos nos seus princípios. Então, a casa adere com que? Por que ela adere? Ela adere para que ela possa até se beneficiar dos trabalhos que o movimento espírita realiza. Só para vocês terem uma ideia, a orientação da mediunidade, que é um livro que o movimento espírita tem à disposição, demorou aproximadamente 10 anos para que fosse publicado. Porque é uma construção coletiva no movimento espírita, onde se ouviu, se agregou o trabalho, desde aquela primeira minuta inicial até o que hoje está à disposição do movimento espírita. Está à disposição. Se essa casa quiser usar, ela usa. Se ela não quiser usar, ela também não usa. Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Amor, respeito e estudo.